Bom, pessoal, só para completar aí que acabou caindo, não deu para finalizar o vídeo, então vou gravar a partir daqui. Então, como eu estava falando para vocês, na região do abdômen nós também temos o músculo oblíquo externo do abdômen, que é um músculo que fica mais lateralizado aqui no tronco. Ele tem aqui a sua origem na borda das 8 costelas, né? E a inserção na região da crista ilíaca, no ligamento inguinal que a gente está vendo mais abaixo aqui, né? E vai formar a parede do tronco do abdômen. Então, além do músculo oblíquo externo, que é, como o nome já diz, oblíquo externo quer dizer que ele é mais externo. Embaixo desse músculo oblíquo externo, nós também temos um outro músculo, que é o músculo oblíquo interno. Então a gente tem músculo oblíquo externo e atrás dele nós também temos um outro grupo de músculos chamados de oblíquo interno, que é essa imagem anterior aqui. Então, o oblíquo interno, como o nome já diz, é a camada de músculo da região do abdômen que está atrás do oblíquo externo. Então, oblíquo externo, oblíquo interno. O interessante é que a orientação das fibras dos músculos oblíquos, elas são diferentes. Depois eu vou botar um videozinho, acho que vai ficar mais claro. Mas o oblíquo interno, ele também tem sua origem nas costelas, cartilagens costais, e vai se inserir aqui na região da porção superior do ligamento inguinal. A verdade é que o livro traz um pouquinho diferente, né? Ele está mostrando origem, porção superior do ligamento inguinal e a inserção sendo as cartilagens costais da 8ª à 10ª costela. Vou botar um videozinho aqui que a gente vai ver como que esses músculos eles estão posicionados. Então, aqui no vídeo a gente consegue visualizar o reto do abdômen e aqui lateralmente a gente está vendo esse oblíquo externo. Uma coisa interessante, ó, aqui nessa imagem a gente consegue ver os dois tipos de músculo abdominal. Tanto o oblíquo interno, aqui em rosinha, como também a parte do oblíquo externo ali agindo, né? Então a gente consegue ver, aqui seriam as fibras do músculo. Deixa eu voltar lá. Então aqui a gente consegue visualizar tanto o músculo oblíquo externo, aqui em vermelho, mas também o músculo oblíquo interno, tá? Então aqui do lado do nosso bonequinho do lado direito, ele está mostrando o oblíquo interno e o oblíquo externo ali em vermelho. Então essa camada de músculo, você tem uma camada tanto mais externa quanto mais interna que agem nos movimentos de flexão lateral do tronco e também nos movimentos que a gente viu anterior. Cadê? Então aqui e também nos movimentos de rotação do tronco, agindo ali tanto nessas ações. Então, flexão lateral do tronco vai envolver o oblíquo interno e externo. Também esses músculos, o oblíquo interno e externo, aqui a gente só está vendo o externo, mas eles também contribuem com a ação de flexão lateral da coluna. Tá? Aqui eles aparecem numa cor um pouco mais clara porque eles são músculos auxiliares. Na flexão do tronco, o músculo principal é o reto abdominal e o oblíquo interno e externo auxiliam nessa ação de flexão do tronco. E outro ponto interessante é que eles também trabalham naquela imagem ali, ó, no movimento de retroversão da pelve que a gente está vendo aqui, ó. Então o oblíquo também atua na ação de retroversão da pelve. Aí aqui ele está mostrando alguns tipos de exercício, onde envolve a ação do oblíquo externo e do oblíquo interno. Aqui eu chamo a atenção para um detalhe.
Quando você tem esse movimento, aqui ele está mostrando a seta, que seria o movimento de rotação do tronco para a direita. O tronco está se movimentando para o lado direito. A rotação do tronco para o lado direito envolve o oblíquo externo do lado esquerdo do corpo e o oblíquo interno do lado direito do corpo. Ou seja, a rotação para o lado direito envolve oblíquo externo do lado esquerdo mais oblíquo interno do lado direito. Se a rotação fosse para o outro lado, aí seria oblíquo externo. Estou imaginando que o bonequinho está rodando para o lado de cá. Seria oblíquo externo desse lado e oblíquo interno desse, se caso esse bonequinho estivesse se movimentando no outro sentido. Aí aqui ele mostra alguns exercícios, lá igual você jogar um medicine ball, né? Então eles vão fazer essa ação de movimentos do tronco, tanto de flexão lateral, aqui agora já é um movimento de flexão lateral da coluna. Então, de modo geral, esses músculos oblíquo interno e externo, eles trabalham na rotação do tronco, para o lado, no meu caso aqui, para o lado direito, mas também trabalham no movimento de flexão lateral da coluna, seja ele para o lado direito ou para o lado esquerdo. E aí lembrando que você tem o oblíquo externo e o oblíquo interno. O que eu quis dizer? As fibras desses músculos eles são orientadas de forma diferente. Então, enquanto o oblíquo externo está indo nesse sentido, o do oblíquo interno está vindo, por exemplo, nesse sentido. Ou seja, as fibras têm orientações diferentes. Por isso que naquele vídeo a gente viu que quando o corpo gira para um lado, você tem fibras de oblíquo externo do lado esquerdo e oblíquo interno do lado direito, porque elas caminham no mesmo sentido. Agora, do mesmo lado, o oblíquo externo, as fibras estão nesse sentido, e o oblíquo interno do mesmo lado estaria no sentido oposto. Já as fibras do oblíquo interno do lado direito têm a mesma orientação que as fibras do oblíquo externo do lado esquerdo. E por último, o outro músculo importante da região do abdômen é o transverso do abdômen. Esse é o músculo mais interno do abdômen. Esse músculo transverso do abdômen, ele trabalha principalmente na ação que você tenta empurrar o umbigo para dentro da barriga. Quando você faz aquela tal de barriga negativa, né? Tem muita ação desse músculo transverso do abdômen, que ele funciona como como se fosse uma abraçadeira em volta do tronco. Ele faz a ação de fazer o movimento de fechar a região do abdômen. Tem origem num 1/3 do ligamento inguinal, borda interna da crista ilíaca e superfície interna das 6 costelas inferiores, e se insere na região do pubis e na linha iliopectínea. Então, principal ação do músculo transverso do abdômen seria na ação de expiração forçada, ou seja, jogar o ar para fora seria uma das principais ações desse músculo. Esse músculo oblíquo, o músculo transverso do abdômen, então ele age comprimindo as vísceras, que é o que a gente vai ver mais à frente. Então aqui está mostrando a origem do músculo, então nas costelas e a inserção ali na região do ligamento inguinal e no processo espinhoso aqui, processo aqui na crista ilíaca das vértebras, da região do ilho, e vamos ver um pouquinho a ação desse músculo. Esse videozinho ele mostra um pouco a ação desse músculo transverso do abdômen, auxiliando para, por exemplo, impedir as vísceras de descer. Então aqui ele coloca como se fosse uma faixa elástica que simularia esse músculo transverso do abdômen, segurando, por exemplo, os órgãos do nosso organismo, as vísceras, por exemplo. Aqui ele está construindo os músculos. Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui um pouquinho.
Então aqui ele colocou os músculos eretores da espinha e esse aqui é o músculo transverso do abdômen. Perceba que as fibras, né, elas têm uma orientação horizontal. Isso significa que o músculo transverso do abdômen, quando ele contrai, ele comprime as vísceras ali do nosso organismo. Por isso que ele trabalha na expiração. Ele auxilia a comprimir o abdômen, como se você tentasse empurrar o seu umbigo contra a parede, a região do tórax, né? Como se você tentasse colocar o seu umbigo nas costas, ou seja, ele vai comprimir essa região abdominal quando o músculo contrai. Aqui ele colocou o reto do abdômen. Então, voltando aqui, ó, músculo transverso do abdômen, músculo reto abdominal e tecido aponeurose, que é um tecido conjuntivo cobrindo ali todo o músculo abdominal. Aqui a gente já está vendo o oblíquo externo. E aí ele está mostrando que esses músculos formam os músculos do core. Os músculos do core nada mais são do que os músculos da parede abdominal, em conjunto com o quadrado lombar e outros músculos da região posterior do tronco, que vão que vão dar estabilidade para o tronco na maior parte dos movimentos. Aqui ele está colocando os músculos eretores da espinha, os músculos rotadores da espinha, mostrando todos que esse conjunto de músculos vão proteger o tronco, tanto da parte anterior como também na parte posterior. Eles mostrando que esses músculos, quando contraem, eles vão gerar forças de contração para o centro do corpo que vão dar estabilidade ao tronco. Ali está mostrando a ação do músculo diafragma. E aí, olha só que interessante, que eu tinha comentado da importância desses músculos do abdômen como músculos do core. Por quê? À medida que os membros se movimentam, se não existissem esses músculos do abdômen, quando o membro se movimentasse, você também teria movimentos nessa região torácica. Para impedir os movimentos na região torácica, esses músculos da região abdominal, do core, eles contraem e aí fazem com que esse processo de contração gere estabilidade para o tronco, permitindo então que os membros se movimentem sem promover alterações no tronco, que é o que a gente está vendo ali, ó, os músculos contraindo, dando estabilidade para movimentos. Aqui ele está mostrando um exemplo de uma prancha lateral ou de uma prancha frontal, a participação desses músculos para manter a postura, né? E aí dá vários exemplos de exercícios onde esses músculos do core trabalham para dar estabilidade para o tronco. E ele dá alguns exemplos de exercícios para trabalhar esses músculos do core. Por exemplo, o exercício ali de tentar mover o tronco, enquanto os músculos abdominais respondem impedindo movimentos de giro sobre a região do tronco. Dando vários exemplos ali de exercícios que estimulam esses músculos da região abdominal. Só construindo ali, mostrando que eles agem, né, comprimindo toda a região central do nosso corpo. E aí, para finalizar, eu deixei aqui alguns exercícios que eu gostaria depois que vocês tentassem responder, né? Então, aqui tem uma figura mostrando aqui, ó, quais são os músculos que estão ativos executando os movimentos do tronco. Então, quando eu faço esse movimento, que é uma hiperextensão da coluna lombar, quais seriam os músculos que estão agindo aqui? Ou, na letra B, quando eu faço o movimento de flexão de tronco, quais músculos, por exemplo, poderiam estar participando
nessa figura aqui. Segundo exercício, é uma ação parecida. Percebo que a menina está fazendo uma hiperextensão da coluna vertebral. E no caso aqui, para fazer essa hiperextensão, ela está usando o braço, né? Ela está apoiando a sua mão no solo para fazer esse movimento. Quando ela faz isso, logicamente ela está usando um movimento passivo, né? Ela está usando o braço para estender a coluna e não necessariamente ela está usando os músculos do tronco. Mas quando ela faz esse movimento, quais seriam, por exemplo, os músculos que estariam sendo alongados nesse exercício? Se a gente analisar esse movimento, no movimento de extensão da coluna, quais são os músculos que eu poderia estar alongando nessa ação? Então, essa é a segunda questão aí de exercício. Então, o primeiro lá, os exercícios que estão agindo na extensão da coluna. E na letra B, quais músculos estão agindo na flexão da coluna. E aqui, quais músculos estão sendo alongados nesse exercício. Lembrando que eu quero saber dos músculos alongados na região do tronco. E aqui já é um movimento contrário. Ela está fazendo um movimento de flexão do tronco. Então, quando ela faz o movimento de flexão do tronco, quais seriam os músculos que estão sendo alongados nesse exercício? Esse é o quarto exercício. E o quinto exercício, quais seriam os músculos que estão ativos quando eu trabalho contra uma resistência para fazer uma rotação do tronco? Quais seriam os músculos que estariam agindo na rotação do tronco? Quinto exercício. Sexto exercício, quais seriam os músculos ativos nesse exercício? Então, percebo que é a posição inicial, posição final, né? Então, o movimento está envolvendo ali a extensão do tronco. Quais seriam os músculos que estariam agindo para essa atividade? E, acho que para finalizar, quais são os grupos musculares que eu vou estar exigindo nesse exercício, que vão estar sendo recrutados quando eu realizo uma ponte lateral? Acho que esse é o último. Esse é o último. Então, quais seriam os músculos que estão sendo envolvidos nessa ação de ponte lateral? E por último, quais são os músculos ativos quando eu expiro, sopro uma bexiga, um balão? Quando eu tento encher um balão, quais são os músculos importantes que contribuem com o processo de expiração, por exemplo? Acho que é isso. Finalizamos aqui.